Eu não sei para você, mas para mim, estar lendo esse livro, O Pequeno Príncipe, está me abrindo tantos caminhos de reflexão. Eu estou adorando a experiência. Hoje a gente continua com mais capítulos. Vou botar um pouquinho o meu Pequeno Príncipe aqui, porque só dá para segurar um príncipe, né? E vai ser o meu príncipezinho dormindo que eu vou segurar. Meu príncipe Charles. Capítulo 18 de O Pequeno Príncipe. O Pequeno Príncipe atravessou o deserto e só encontrou uma flor. Uma flor com 3 pétalas. Uma florzinha de nada. Olha, Pequeno Príncipe atravessou o deserto. Não só ele chegou no deserto, quanto ele atravessou deserto físico, deserto existencial, deserto de experiências. Você que escolhe. Bom dia, disse o Pequeno Príncipe. Bom dia, disse a florzinha que ele encontrou. Onde estão os homens? Perguntou educadamente o Pequeno Príncipe. A flor, um dia, tinha visto passar uma caravana. Os homens? Acho que existem uns 6 ou 7. Eu os notei há alguns anos, mas não sabemos nunca aonde encontrá-los. O vento os leva. Faltam a eles raízes. Isso os incomoda muito. Olha, a florzinha, ela diz que os homens são poucos e que tinha visto já há algum tempo uns, mas eles, pelo fato eles passaram, talvez o vento tenha levado, e pelo fato deles não terem raízes, eles se sentiam muito incomodados por isso. E o que é ter raízes? É ter história, é ter por que lutar, é ter o que defender para criar uma razão de existir no mundo. Adeus, disse o Pequeno Príncipe. Adeus, disse a flor. Um breve encontro, não é, entre eles dois, o príncipezinho e a flor, mas cheio de profundidade. Cada passagenzinha dessa, até mesmo a despedida, eles não criaram amizade, simpatia nenhuma, apenas tomaram informações, ele tomou informação e ela respondeu conforme o que tinha visto e não ficaram perdendo tempo, cada um seguiu seu rumo. Capítulo 19. O Pequeno Príncipe escalou uma alta montanha. Antes ele estava no deserto, né? Agora ele escalou uma alta montanha. Saia para a vida, saia para as experiências, que você escala muitas e muitas montanhas. Iguais às que já escalara antes? Possivelmente não. Que tipo de montanha o príncipezinho conhecia? Aquelas que tinha lá no asteroidezinho dele, que eram vulcões bem pequenininhos, não é? Agora ele está na terra dos homens. Então, a terra dos homens é imensa, é complexa. Os homens não têm raízes, mas eles são complicados assim mesmo. As únicas montanhas que ele conhecera eram os 3 vulcões da altura de seu joelho, e ele se servia do vulcão extinto como um banquinho. De uma montanha alta como esta, ele pensou, observarei de uma vez todo o planeta e todos os homens. Mas ele só viu agulhas de rochas bem afiadas. Ele achou que subindo aquela montanha, por ser alta, ele entenderia logo aquela paisagem tão vasta e veria todos os homens. E vamos ver a experiência dele aqui, o levou. Bom dia, disse ele, por mero acaso. Bom dia, bom dia, bom dia, respondeu o eco. Quem é você? Disse o Pequeno Príncipe. Quem é você? Quem é você? Quem é você? Respondeu o eco. Sejam meus amigos, estou sozinho, disse ele. Estou sozinho, estou sozinho, estou sozinho,
respondeu o eco. Que planeta engraçado, pensou ele então. É tão seco e todo pontudo e salgado. E os homens não têm imaginação. Repetem o que dizem. Olha só, a experiência dele, o conhecimento dele fez com que ele pensasse que aquele eco era proveniente de homens que estavam repetindo o que ele dizia. Na minha casa, eu tinha uma flor. Ela sempre falava primeiro. Essa experiência de ouvir os ecos, de pensar que eram homens que estavam falando, repetindo o que ele estava dizendo, fez com que ele se lembrasse da flor. A flor dele, que ficou lá no asteroide dele, e que era aquela flor muito vaidosa, muito cheia de si, que sempre falava primeiro, como ele próprio diz. Quer dizer, ele está vivendo novas experiências e está sentindo que ele tem raízes, porque ele está associando aos vulcõezinhos da terra dele, aquela montanha ele associou aos vulcões, e o eco ele associou à florzinha dele. Capítulo 20. Mas aconteceu que o pequeno príncipe, tendo andado por muito tempo pela areia, pelas rochas e pela neve, descobriu por fim uma estrada, e todas as estradas levam aos homens. Bom dia, disse ele. Era um jardim florido de rosas. Bom dia, disseram as rosas. O pequeno príncipe olhou para elas. Todas se pareciam com a sua flor. Olha, mais uma experiência, o que é que vai causar nele? Um baque. Afinal, ele pensava que aquela flor dele era única. Ela dizia, ele acreditava, ela seria única ou ela seria igual a essas flores que ele acabou de encontrar? Quem são vocês? Perguntou ele estupefato. Nós somos as rosas, disseram as rosas. Ah, disse o pequeno príncipe, e ele se sentiu muito triste. Sua flor tinha lhe contado que ela era a única de sua espécie no universo. E eis que estavam aqui 5.000, todas parecidas com ela, num único jardim. Ela ficaria bem envergonhada, ele pensou. Se visse isso, ela iria tossir muito e fingiria que estava morrendo para fugir do ridículo. E eu seria mesmo obrigada a fingir que estava cuidando dela, pois, do contrário, para me humilhar também, ela se deixaria morrer de verdade. Depois, ele pensou ainda. Eu achava que era rico com uma flor única. E tudo que eu possuo é uma flor comum. Ela e meus 3 vulcões da altura do meu joelho, sendo que um talvez esteja extinto para sempre. Isso não faz de mim um grande príncipe. E deitado na grama, ele chorou. Olha a que levaram as experiências do Pequeno Príncipe. Anteriormente, ele descobriu que a flor dele era igual a 5.000 que ele tinha encontrado num jardim. E se tocou com isso, a ficha caiu. Então, ela não é especial como ela dizia ser. As experiências, as informações, os sentimentos que ele adquirira até agora o levaram a esse pensamento, a essa conclusão. Então, ela não é diferente, única, como ela havia dito que era, mas também, imediatamente, ele se lembrou de como ela reagiria se ela estivesse ali, se estivesse vendo aquilo. Que ela ia tossir, porque ela tinha mania de tossir, né? Para deixar ele assim, desajeitado, ele com sentimento de culpa. Ela tinha essa estratégiazinha, que a gente já viu nos capítulos anteriores. E ele imaginou que se ela descobrisse aquilo, ela iria tossir também, para fazê-lo se sentir ridículo. Ou então, ela própria ia acabar se sentindo tão humilhada que
ia como alternativa preferir morrer. Morrer, de fato, ali, porque ela era opiniosa, não é? Então, ele achava até isso. Então, ele começa a refletir, ele começa a deduzir e até faz assim uma contagem, digamos assim, recordando dos bens dele, não é? Do que ele pensava ter. Ele pensava ter uma flor, que agora ele estava constatando que era somente uma flor, igual a tantas outras, e o quê? Um vulcãozinho, 2 vulcõezinhos, um terceiro que estava extinto. Então, ele se sentiu assim, um enganado, digamos assim, um iludido. Mas não era bem assim. Aí ele chegou até a chorar por conta disso. Mas é porque ele estava fazendo aquilo que naturalmente a gente faz pela vida. E adquirindo experiências, e a partir dessas experiências, a gente vai formando o nosso caráter, não é? O nosso senso de valor das coisas, né? Capítulo 21. Foi aí que apareceu a raposa. Bom dia, disse a raposa. Bom dia, o pequeno príncipe respondeu de forma educada, virando-se, mas nada vendo. Estou aqui, disse uma voz vinda debaixo da macieira. Quem é você? Perguntou o pequeno príncipe. Você é muito bonita. Sou uma raposa, disse a raposa. Venha brincar comigo, propôs-lhe o pequeno príncipe. Estou tão triste. Não posso brincar com você, disse a raposa. Você não me cativou? Ah, desculpe, disse o pequeno príncipe. Mas, depois de pensar bem, ele acrescentou. O que significa cativar? Você não é daqui, disse a raposa. O que está procurando? Estou procurando os homens, disse o pequeno príncipe. O que significa cativar? É bem do pequeno príncipe ficar insistindo na pergunta, não é? Quando ele não tem resposta. Os homens, ele disse que estava procurando os homens. Aí a raposa vai externar a opinião dela, claro, também com base na experiência de vida que ela tem. Os homens têm fuzis e caçam, respondeu a raposa. É bem irritante. Eles também criam galinhas. Essa é a única parte interessante. Você está procurando galinhas? Com base na experiência da raposa, como ela gosta de galinha, então ela introduziu esse assunto, galinha, no que estava conversando com ele. Não, respondeu o pequeno príncipe. Estou procurando amigos. O que significa cativar? É uma coisa bastante esquecida, disse a raposa. Significa criar vínculos. Criar vínculos, viu, meu amor? Vínculos bem fortes. Criar vínculos? Isso mesmo, afirmou a raposa. Para mim, você é apenas um garotinho parecido com 100.000 outros garotinhos. E eu não preciso de você. E você também não precisa de mim. Para você, eu não passo de uma raposa semelhante a 100.000 outras raposas. Mas se você me cativar, precisaremos um do outro. Você será para mim único no mundo. Eu serei para você única no mundo. Associaram? Eu serei único para você, você será única para mim se você me cativar. Senão, você será igual a 100.000 do mundo. Foi a experiência que acabou de ter o príncipezinho, quando se decepcionou, vendo que a flor dele era igual a todas as outras flores do mundo. Agora, ele já está aprendendo coisas novas com a raposa, que só é igual a todo mundo se você não cativar. Se você cativar, vai ser única mesmo. Estou começando a entender, disse o pequeno príncipe. Existe uma flor que eu acho que ela me cativou. A ficha caiu, viu? É bem possível, disse a raposa. Na terra, vemos todo tipo de coisa. Não foi na terra, disse o pequeno príncipe. A raposa pareceu intrigada.
Foi em outro planeta? Sim. Existem caçadores nesse outro planeta? Você viu como a gente sempre raciocina, a gente sempre fica em volta daqueles assuntos que interessam a gente? A raposa imediatamente voltou a tocar nos caçadores, porque interessa para ela isso, fugir dos caçadores, caçar as galinhas. Ele respondeu, né? Não, ela perguntou: existem caçadores nesse outro planeta? Não. Isso é interessante. E galinhas? Também não. Bem, nem tudo é perfeito, suspirou a raposa. Mas a raposa voltou à sua ideia. Minha vida é monótona. Caço galinhas e os homens me caçam. Todas as galinhas se parecem e todos os homens são parecidos. Já estou meio entediada. Viu só? A raposa confirmou. Quando você não cativa, tudo fica igual, tudo fica insosso, tudo fica sem graça nenhuma, sem interesse nenhuma, sem vida nenhuma. Mas se você me cativar, minha vida ficará como que ensolarada, disse a raposa. Eu reconhecerei o barulho de seus passos, que será diferente de todos os outros. Os outros passos me farão esconder-me debaixo da terra. Os seus me chamarão para fora da minha toca, como se fosse uma música. Além disso, veja, está vendo lá longe os campos de trigo? Eu não como pão. O trigo, para mim, não serve para nada. Os campos de trigo não me lembram nada. E isso é triste. Mas você tem cabelos da cor de ouro. Então, será maravilhoso quando você tiver me cativado. O trigo, que é dourado, me fará lembrar de você. E eu adoraria o barulho do trigo ao vento. Olha como é forte o cativar, como a raposa explicou bonito. Aquelas coisas que nos são indiferentes, elas entram numa associação que no instante passam a fazer sentido. Que foi o caso do trigo, que para ele não interessava, porque nem sequer pão ele comia, mas o trigo ia lembrar a cor dos cabelos dele. Então, ele ia se sentir feliz quando visse o trigo. Maravilhosa, não é? A lição, os ensinamentos que a raposa está passando. A raposa se calou e ficou olhando o pequeno príncipe por algum tempo. Por favor, cativa-me, disse ela. Bem que eu gostaria, respondeu o pequeno príncipe. Mas não tenho muito tempo. Preciso fazer amigos e tenho muitas coisas para conhecer. Raposa vai continuar seus ensinamentos. Só conhecemos mesmo as coisas que cativamos, disse a raposa. Só conhecemos as coisas que cativamos. Porque a gente cativando, a gente está criando um vínculo com aquela coisa, com aquela pessoa, com aquela história, com aquela situação, seja o que for. Aí sim a gente conhece, porque está prestando atenção, porque está atento, porque está lendo nas entrelinhas daquela pessoa. Os homens não têm mais tempo de conhecer nada. Eles compram tudo pronto dos vendedores. Mas como não existem vendedores de amigos, os homens não têm mais amigos. Se quiser um amigo, cativa-me. O que é preciso fazer? Perguntou o pequeno príncipe. Você precisa ser muito paciente, respondeu a raposa. Para começar, você vai se sentar um pouco longe de mim, assim, na grama. Eu o olharei pelo canto do olho e você não me dirá nada. A linguagem é fonte de mal entendido. Você lembra que um príncipezinho reclamou em relação àquele besterol que a Flor estava falando, que ele não devia ter dado ouvidos às palavras dela, mas sim às atitudes? Agora a raposa está confirmando que a linguagem é fonte de mal entendido. Mas a cada dia você poderá se sentar
um pouco mais perto. Ou seja, o cativar, ele exige paciência, ele exige tempo, ele exige amadurecimento, ele exige boa vontade. Ele vai se fazendo aos pouquinhos, até que ele fica forte, ele fica enraizado na gente. No dia seguinte, o pequeno príncipe voltou. Teria sido melhor ter voltado na mesma hora, disse a raposa. Se você vier, por exemplo, às 4 horas da tarde, começarei a ficar feliz desde as 3. Quanto mais se aproximar da hora, mais feliz eu me sentirei. Já às 4 horas, eu me agitarei e me inquietarei. Descobrirei o preço da felicidade. Mas se você vier a qualquer hora, não saberei nunca a que horas preparar meu coração. É preciso alguns ritos. Aqui ele defende essa estratégia de trabalhar de uma forma, interagir, digo melhor, de uma forma mais ou menos disciplinada, não é? Conhecendo mais ou menos os rumos que está tomando aquele cativar-se e não assim, tudo acontecendo de surpresa, porque aí você se prepara melhor. Quando você é pego de surpresa, no caso aqui pela presença do outro, você nem se preparou, você nem viveu aquela emoção com antecipação, que é o preparo. Então, é preciso, para cativar, também haver uma certa constância nas coisas, uma certa regularidade. O que é rito? Porque isso é um rito, né? Aí o Pequeno Príncipe pergunta. Também é uma coisa bastante esquecida, disse a raposa. É o que faz com que um dia seja diferente dos outros dias, uma hora das outras horas. Existe um rito, por exemplo, entre os caçadores. Às quintas-feiras, eles dançam com as moças do vilarejo. Então, quinta-feira é um dia maravilhoso. Eu vou passear até a videira. Se os caçadores dançassem em qualquer dia, todos os dias se pareceriam e eu nunca teria descanso. Assim, o Pequeno Príncipe cativou a raposa. E quando o momento da partida estava próximo, disse a raposa, eu vou chorar. O príncipezinho aos poucos voltou no outro dia, conversou com a raposa, manteve mais ou menos uma constância, foi rápido, mas foi constante, e acabou cativando a raposa com esse jeitinho dele, não é? A culpa é sua, disse o Pequeno Príncipe, por ela ter dito que ia chorar, não é? Eu não desejava nenhum mal a você, mas você quis que eu a cativasse. É claro, disse a raposa, mas você vai chorar, disse o Pequeno Príncipe. É claro, disse a raposa. Então, você não ganha nada com isso. Ganho, disse a raposa, por causa da cor do trigo. Para ela, a lembrança dele através do trigo era um ganho sensacional. Depois, ela acrescentou, vá ver as rosas de novo. Você vai entender que a sua é única no mundo. Ele já tinha alcançado mais um grau de maturidade, agora ele podia retornar até as rosas dele, que ele ia constatar que aquelas rosas ali, embora sendo muitas, eram totalmente diferentes da rosa dele. A rosa dele era de fato única. E por quê? Exatamente. Você voltará para me dizer adeus, e eu lhe darei de presente um segredo. O Pequeno Príncipe foi embora ver as rosas. Vocês não são em nada parecidas com a minha rosa. Vocês não são nada ainda. Ele disse a elas, ninguém as cativou e vocês não cativaram ninguém. Vocês são como era a minha raposa, não passava de uma raposa semelhante. Olha aí, o príncipezinho aprendeu o que significa o cativar, com a experiência dele com a flor e com a experiência também com a raposa. Por isso, retornou e viu que aquelas rosas eram todas iguais.
porque elas não tinham vínculo nenhum formado com ele. Ninguém as cativou, e vocês não cativaram ninguém. Vocês são como era a minha raposa. Não passava de uma raposa semelhante a 100.000 outras. Mas eu fiz amizade com ela, e ela é agora única no mundo. E as rosas ficaram bem constrangidas. Vocês são bonitas, mas são vazias. Ele disse ainda: não se pode morrer por vocês. É claro que a minha rosa, um transeunte comum, poderia achá-la parecida com vocês, mas ela em si é a mais importante que vocês todas, porque foi ela que eu reguei, porque foi ela que eu coloquei debaixo de uma redoma, porque foi ela que eu abriguei com o biombo, porque foi dela que eu matei as lagartas, exceto 2 ou 3 para as borboletas. Porque foi ela que eu escutei se lamentar ou se vangloriar, ou mesmo, algumas vezes, calar-se. Porque é a minha rosa. E ele voltou até a raposa. Adeus, disse ele. Adeus, disse a raposa. Aqui está o meu segredo. É muito simples. Só vemos bem com o coração. O essencial é invisível aos olhos. O essencial é invisível aos olhos, repetiu o pequeno príncipe para se lembrar. Foi o tempo em que você dedicou a sua rosa que fez dela tão importante. Foi o tempo que eu dediquei à minha rosa, disse o pequeno príncipe para se lembrar. Foi o tempo que eu dediquei à minha rosa. Os homens esqueceram essa verdade, disse a raposa, mas você não deve se esquecer dela. Você se torna sempre responsável por aquilo que cativou. Você é responsável pela sua rosa. Sou responsável pela minha rosa, repetiu o pequeno príncipe para se lembrar. Então, fechou, né, minha gente? Esse capítulozinho, essa conversa com a raposa, com a sabedoria dela. Ela se deixou cativar, ela se deixou entregar aquele laço, aquela amizade, embora sabendo que se sofresse por um lado, por outro lado, ela se sentiria feliz, porque pela associação, ele nunca mais se afastaria dela, porque o trigo estaria sempre fazendo esse elo, sempre se lembrando. Um sinal de extrema maturidade, de extrema sabedoria. Por isso é um personagem muito importante desse livro, e principalmente porque foi ele que conduziu o príncipezinho com toda a bagagem que ele já havia adquirido nessas experiênciazinhas dele. Ele conduziu o príncipezinho a despertar para a importância da flor dele, que até então ele achava que era uma florzinha semelhante, mas depois do diálogo com a raposa, ele despertou que aquilo que ele nem tinha prestado atenção, que era tão importante para ele, que era tão significativo, que foi aos poucos regando a flor, cuidando dos espinhos da flor, ouvindo a conversa dela, às vezes ficando triste, às vezes ficando revoltado, às vezes se decepcionado, mas aquilo com o tempo, com a regularidade, com a persistência, havia criado raízes. Justamente aquelas raízes que os homens que o vento leva não tinham conseguido formar. E ele tinha conseguido. Até o próximo capítulo, que a gente continua nesse livro maravilhoso. E você não vai acordar mais não, rapaz. Mas não, você vai ficar só assim, lindo, bonito. Mostra pro pessoal como você é lindo, meu pequeno príncipe. É como se estivesse cuidando aqui da gente, não é? Mas sempre entregue ao soninho dele. Dá tchau, pelo menos, pro pessoal, mesmo dormindo, dá tchau. Olha, minha gente, o tchau do pequeno príncipe. Tchau, pessoal, até a próxima.